Primeira República inicia-se o processo de entrada dos automóveis no Brasil. O primeiro automóvel a entrar no Brasil que se tem registro é o Peugeot, de fabricação francesa, que existia na família de Santos Dumont. O irmão de Santos Dumont trouxe o primeiro automóvel ao Rio de Janeiro e transitava pelas ruas tortuosas da cidade, repletas de buracos e estradas de chão. Posteriormente, há o primeiro relato de acidente automobilístico no Brasil, quando o poeta literário Olavo Bilac dá a partida num automóvel e acaba errando a marcha, atropelando uma árvore. Esse é um primeiro caso de parnasianismo ecológico. De forma que, em meados de 1910 1912, há a entrada das grandes montadoras norte-americanas, como a Chevrolet e também a Ford Motor Company, trazendo, em esquema de importação pré-montados, automóveis como Ford T e também os automóveis da Chevrolet e da GM. Dessa maneira, ela se estabelece no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Logo em seguida, Henry Ford consegue uma concessão do governo brasileiro e começa a produzir no norte do país uma cidade chamada Fordlândia, que é especificamente para a exploração da borracha a partir da seringueira. Entretanto, esse empreendimento acaba falhando, sobretudo pela falta de gestão dos americanos e também pela falha da plantation da seringueira no norte do país. Em meados da ditadura varguista, há a consolidação da CSN produzindo aço para consumo interno e também para exportação, e após isso inicia-se também a produção de veículos automotores com o aporte do governo brasileiro, criando assim a Fábrica Nacional de Motores, a FNM, que produzia inicialmente motores para caminhões, principalmente caminhões sob licença da Alfa Romeo. A partir disso, inicia-se a produção de automóveis pesados no Brasil para fins estratégicos e, posteriormente, há também a utilização e a criação de novas fábricas no Brasil, como, por exemplo, a Home Isetta, que produzia automóveis Isetta de fabricação italiana, sob licença da empresa mineira Home. E também havia a Vemag, que produzia automóveis DKV da linha Auto Union, em território nacional sob concessão dessa mesma companhia alemã. De toda forma, já em meados da década de 50, inicia-se a importação de automóveis Volkswagen a partir da companhia Winterthur, a Brastemp, trazendo inicialmente Kombis e também Fuscas da Alemanha Ocidental. A partir do governo de Juscelino, há uma disputa entre qual seria o primeiro carro nacional, 100% nacional, e nesse embate há o Home Isetta e a DKV Vermaget. De toda forma, o Fusca acaba entrando no Parque do ABC Paulista, em São Bernardo, em meados de 1958, sendo primeiramente produzido o Volkswagen Fusca, o sedã, depois a Kombi e posteriormente o produto Zé do Caixão, que é um automóvel derivado do Fusca. A partir disso, explanados os inícios da indústria automobilística no Brasil, eu passo a conversa aos nossos colegas Christian Delanoy, especialista em História do Brasil, e Ayub Nasser, especialista em História do Mundo Árabe. Boa tarde, ouvintes caríssimos. A Fábrica Nacional de Motores, né, FNM, foi fundada em 1943 por Getúlio Vargas. Antes dela se tornar famosa com os caminhões, ela foi fundada inicialmente para fabricar motores aeronáuticos, né, uma vez que o Brasil estava no contexto da Segunda Guerra Mundial. O Brasil havia entrado ao lado dos aliados norte-americanos. Passada a guerra, o governo Vargas viu que era impossível continuar mantendo a produção de motores aeronáuticos, então, em 1947, o governo brasileiro, já sob a gestão Dutra, fez um acordo com a Isotafraschini italiana. Porém, essa empresa faliu, então a FNM recorreu à Alfa Romeo. Daí surgiram os famosos caminhões FNM, né? Principalmente os cara chata. Mais tarde, a FNM continuou estatal e fazendo parcerias com a Alfa Romeo, passou a produzir automóveis, sendo que o primeiro
Cara, foi o FNM 2000 JK, justamente em homenagem ao presidente que deu o impulso final para que uma indústria automobilística se instalasse no Brasil, né? Mas, enfim, aí, só que esse pensamento industrialista do Estado Novo permaneceu em menor medida com Eurico Gaspar Dutra, né? A contribuição do Dutra foi o início do que os historiadores chamam de rodoviarismo, ou seja, do incentivo à construção de estradas, do incentivo ao transporte rodoviário, né? Até porque as empresas americanas queriam investir dinheiro, né? Uma vez que empresas do setor automobilístico como Ford, GM, bem como as petrolíferas norte-americanas, queriam investir no Brasil fazendo asfalto, gasolina, óleo diesel, enfim, a indústria do petróleo queria crescer. Aí, no segundo governo Vargas, houve um impulso inicial com a criação da Petrobras, com o petróleo, né? Aí a Volkswagen chegou nessa época, né? Como o Alain Michel mencionou. O rodoviarismo, Cris, ele já começa no governo Washington Luiz. Sim, mas não era tão intenso, tanto é que no Washington Luiz ele só asfaltou a Rio Petrópolis. Mas foi São Paulo que ele Não, sim, mas por exemplo, aí São Paulo, nessa época, era a cidade que mais crescia no mundo. Logo, São Paulo virou a meca da indústria automobilística. Mas assim, por exemplo, a rodovia não se chama a rodovia que liga Rio e São Paulo, as duas maiores cidades do Brasil, não se chama Via Dutra à toa, pois foi o presidente Dutra que asfaltou a rodovia e que mais tarde essa foi duplicada, né? A Via Dutra foi a primeira grande rodovia brasileira a receber asfalto e que atendia aos interesses norte-americanos. Por isso que São Paulo depois se tornou um polo da indústria automobilística e de autopeças, né? Então, aí veio a Volkswagen, que produzia veículos baratos, de manutenção fácil, né? Aí veio o JK, um entusiasta, o JK fez um governo desenvolvimentista, né? Então a indústria automobilística não podia ficar de fora disso. Então, com o governo JK, o Brasil atraiu empresas multinacionais, né? A Ford e a General Motors já estavam instaladas aqui, a Volkswagen tinha recém-chegado, mas o processo de nacionalização da Volks começou com o Juscelino Kubitschek, mas com o Juscelino chegaram várias outras marcas, como a DKV, a Mercedes-Benz, que logo assumiu a liderança na produção de veículos pesados, né? Tivemos a Cinca, né, que depois virou a Chrysler mais tarde. Tivemos a Willys, né, que graças ao Jeep, vindo da Segunda Guerra Mundial, popularizou-se porque boa parte das estradas brasileiras eram praticamente intransitáveis, então a Willys também teve um papel importante no desenvolvimento da indústria automobilística nacional. E depois do Juscelino Kubitschek, né, tivemos o regime militar, que aí desenvolveu ainda mais a nossa indústria automobilística. Nesse período, né, houve até um certo, vamos dizer assim, o clima era tão propício que até algumas indústrias genuinamente brasileiras surgiram. A primeira experiência foi com a IBAP, que era um projeto que era para fazer um carro chamado Democrata, né, que era uma cópia do Corvair, do Chevrolet Corvair norte-americano, que era um sedã com motor traseiro, né. Porém, o presidente dessa IBAP era amigo do João Goulart, então ele sofreu os canetaços da ditadura, do mesmo modo que faliram a Panera e a TV Excelsior, né? Então, fracassou. Aí depois, mais tarde, tivemos como maior representante o Gurgel e a Puma, que com seus carrinhos esportivos com chassi Volkswagen, né, exportava para o mundo inteiro. Mas a indústria automobilística brasileira só foi conhecer uma expansão mesmo no milagre econômico, quando a boa parte da população comprou seu primeiro carro. Então, foi a época em que a Ford passou a fabricar automóveis com o Corcel. A Chevrolet passou a fabricar automóveis com o Opala. A Volkswagen inovou na linha A, tipo, além do Fusca e da Kombi, foram lançados a Brasília, a Variante, enfim, o Carmanguia. Tivemos também o Chevette, que é um carro popular, que surgiu em 73, o Maverick, que era uma opção mais esportiva, né? Sem contar outras, a Fiat chegou nessa época também, nos anos 70, a Fiat
A Alfa Romeo que foi sendo desmontada, né? Tipo, foi passando gradativamente ao controle italiano, né? Pois eram carros que o sistema de produção era arcaico, já nos anos 70, né? E um Alfa Romeo 2300, que na época era um baita de um carro, era um carro que o que temos nos carros modernos hoje, o Alfa Romeo tinha naquela época era uma inovação, como injeção eletrônica, direção hidráulica, freio a disco nas 4 rodas, enfim, coisas que hoje são básicas naquela época, que hoje qualquer carrinho popular tem, naquela época era uma inovação. Aí, com a crise dos anos 80, tivemos o fechamento das importações, o que afetou bastante o mercado automobilístico brasileiro, né? Que aí os modelos brasileiros ficaram defasados em relação aos modelos importados, né? E o período de fechamento das importações foi quando também houve muitas pequenas fábricas nacionais, né? Que pegavam cópias de modelos estrangeiros, né? Porque geralmente eram empresários que davam um jeito de driblar ao fim o encerramento das importações, né? Mas enfim, houve um domínio muito grande das 4 grandes, que são Ford, Chevrolet, Volkswagen e Fiat, né? E os produtos que essas montadoras ofereciam, né, eram defasados em relação aos seus similares internacionais. Um grande exemplo é o Fusca, que nos anos 80 era produzido apenas no Brasil e no México. Na Alemanha já havia sido descontinuado nos anos 70. Né? A mesma coisa, o Chevette, né, era a terceira geração do Cadete alemão. Por curiosidade, o Cadete nosso, que veio no final dos anos 80, que veio em 89, era o neto do Chevette, porque era a 5ª geração do Cadete alemão. Entendeu? Então, a 4ª geração não tivemos, né? A primeira e a segunda, que era nos anos 60, também não, embora houvesse planos de se produzir o Chevette, a 4ª geração do Cadete alemão, mas eles preferiram fabricar o Chevrolet Monza, que aí sim, que foi até uma inovação, porque o Monza era o primeiro veículo que estava totalmente alinhado aos modelos internacionais. Tanto é que a General Motors tinha um plano de fazer o mesmo carro, só mudava um pouco a marca, né? Mas o carro era o mesmo. O Monza estava dentro desse carro J, né? Que aí tivemos o Opel Ascona na Europa, até a Cadillac fez um Monza, que era o Cadillac Cimarrão americano, que era tipo um Monza de luxo, mas o público da Cadillac não gostou, porque estão acostumados com os carrões grandes, né? Com as banheiras norte-americanas, né? No Japão também tivemos a Isuzu, na Austrália o Holden, na Inglaterra o Vauxhall, enfim, na África do Sul, enfim. Outro exemplo de modelo bem sucedido mundialmente, que aqui no Brasil fez relativo sucesso, foi o Escort nos anos 80, né? Que era britânico, né? Era da Ford britânica e que também foi produzido nos 4 cantos do mundo. Então, apesar da redução nas importações, o consumidor brasileiro passou a ficar mais exigente também, um pouquinho, né? Não tanto, mas que é um pouco mais de conforto, até porque boa parte dos veículos produzidos aqui já estavam defasados 20 anos em relação ao que tinha no exterior, né? Aí depois dos anos 90, né, com o governo Collor, tivemos a abertura das importações, aí vieram várias marcas, né, que estão aí até hoje, né, muitas se nacionalizaram, como a Renault, a Honda, a Peugeot, né, Citroën, Toyota, que a Toyota só produziu o Bandeirante, né, mas assim, a Toyota, desde os anos 70, estava querendo produzir o Corolla aqui para concorrer com o Chevette, porque o primeiro Corolla japonês tinha tração traseira, era um sedã 4 portas, era um sedã de 2 e 4 portas, né? Então, teve muitos carros aqui que eram sucessos mundiais, que foram, assim, as revistas da época até vinham a segredo, né? Tal carro será produzido no Brasil, né? Acabava não sendo produzido, né? Então havia uma expectativa, né? Só que a burocracia, os custos de importação e também as questões técnicas impediram muitos projetos, né? E nos anos 90, né, voltando, tivemos os importadores, recebemos até os carros russos, Lada, que era impensável. Então a gente recebe os carros coreanos, como Hyundai, né, Daewoo também, que a Hyundai também era uma importadora, só se nacionalizou depois do governo Lula só. Que ela abriu fábrica em Goiás e passou a fabricar
HB20 e Tucson, e outros modelos. Mas, enfim, a indústria automobilística brasileira sempre foi, né, dependente de capital externo, né? E tanto é que abriu as importações, as fábricas brasileiras faliram, né? A Gurgel, a Puma e tantas outras acabaram falindo, e hoje o mercado automobilístico, né, está consolidado, apesar que hoje temos uma crise, preços altos, os carros valorizaram muito, né, até os usados, né? Mas, enfim, agora está tendo um renascimento, um crescimento, agora que tímido, da produção de veículos, né? O último dado da Anfavea disse que em 2021, depois de, se eu não me engano, 3 ou 4 anos, a produção de veículos novos voltou a aumentar. Você falando da indústria automobilística brasileira, né? Entre aspas, brasileira, né? Na verdade, né? Uma vez teve um debate dentro da sala de aula. Na época eu pegava Brasil 4 com a professora Albene, né? A professora Albene é conhecida nossa, era uma das últimas matérias minhas da graduação. E o debate foi o seguinte: eu peguei essa matéria em 2011. 2011, não, se não me engano, acho que desde 2008 teve aquele boom de carros coreanos no Brasil. Vocês devem se lembrar. Carros chineses, na verdade. A Jaque. Carro chinês. Carros chineses, aquela caminhonetinha lá que tinha um nome nada sugestivo de Xana. Carro chinês. O pessoal começou a maliciar, carros, né? Coreanos também. Mas o foco era carro chinês. Que foi a época que a Hyundai se nacionalizou, né? Exatamente. E aí a Kia também trouxe o Cerato, que, enfim. Sim. A Hyundai fez uma versão brasileira do i20 europeu, que, assim, que convenhamos, o HB20 brasileiro é bem mais bonito do que o i20 europeu, cara. Mas, enfim, não estou dizendo isso por ter um HB20, não, mas é porque realmente é o modelo mais, eu acho, mais bonito. Mas, enfim, esse debate que teve na sala de aula foi o seguinte: quando eu peguei essa matéria com a Albene, coincidiu com aquela medida do governo Dilma, do governo da Dilma, que dizia o seguinte, que o IPI de carros asiáticos aumentaria 30%. Mas por quê? Por conta da pressão das quatro grandes. Das 4 grandes, né? Que, como você falou, Chevrolet, Ford, Fiat, Volkswagen. Isso. Né? Que elas pressionaram o governo, por quê? Porque elas estavam com o mercado praticamente... Os carros asiáticos, eles vieram com tudo. Por quê? O preço que você comprava um carro dessas 4 grandes, um carro básico, você conseguia comprar o carro asiático completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos. Ou seja, eles não vinham sem vidro elétrico e com direção mecânica. Eles vinham todo completo. E muitos brasileiros, por uma questão de custo-benefício, resolveram investir nesses carros. Resultado, você teve um boom desses carros na rua. Elas se viram ameaçadas e elas pressionaram o governo Dilma para que a Dilma pudesse aumentar os IPIs. Resultado, a Dilma, ela cedeu à pressão e do dia para a noite teve esse aumento de 30% dos carros asiáticos. Eu me lembro que na época o Cerato, que na época eu era apaixonado pelo Cerato. O Cerato acho que estava na faixa de 39 mil, do dia para a noite ele foi para quase 50 mil. Então, assim, é engraçado como o lobby, esse lobby automobilístico é muito forte no Brasil, porque o governo cedeu. E a ameaça das 4 grandes era o seguinte, velho, ou vocês vão ter que aumentar o IPI, porque a gente não está conseguindo concorrer com eles, ou então a gente vai ter que demitir nosso pessoal. O governo teve que ceder, ou melhor, né? Se teve ou não que ceder, bom, aí o governo cedeu a isso, né? Eu particularmente acho que isso aí, quem mais saiu prejudicado disso foi o consumidor brasileiro, né? Porque você... em defesa da indústria nacional. Para começar, as 4 grandes montadoras não são nacionais. Simplesmente elas estão usando nossa mão de obra, nosso parque industrial. E pelo fato de o Brasil ter uma longa tradição de produção de carros, então não tem nada de nacional. Nacional seria a Gurgel, a Trolley, que aliás a Trolley não é nem tão nacional, porque eu acho que o motor Trolley ele é um motor alemão, né? Só um adendo. Pois não. Né? Só um adendo, né? Nessa época eu lembro também que há 10 anos atrás houve essa explosão dos carros asiáticos, dos chineses sobretudo. Mas há de se considerar que a gente estava vivendo a crise de 2008. A General Motors americana quase deixou de existir. Tanto é que
Aqui no Brasil, a Chevrolet também quase saiu do Brasil. Aí tiveram que lançar o Agile, que é um cupezinho com a plataforma do Corsa de 94. É um carro safado, o Agile. Não, um carro, assim, o Agile tipo, é um carro horrível. Não, mas a GM acaba GM trouxe. E a Ford também começou essa crise que aí Sonic. Não saiu mais, o que culminou na saída dela no ano passado do Brasil. Agora não são mais as antigas 4 grandes, uma se foi, que era a Ford. Não, e agora é a Hyundai, né? É a Hyundai. Na verdade, agora a Hyundai e também tem. A Honda também cresceu muito. Sim. Mas essa coisa dos asiáticos é só um reflexo. Nos Estados Unidos, ainda nos anos 80, quando a Toyota veio com tudo e tirou o mercado da Chrysler, da Ford e da GM, né? Passou a fabricar carros menores, tinha a crise do petróleo, então carros menores, não eram aqueles carros beberrões, não eram aquelas coisas gigantes, aquelas coisas monstruosas, né? Aqueles carões grandões, né? Embora hoje a tendência dos SUVs, né? Que até as asiáticas se renderam, né? Hoje mesmo, você só vê SUV. Você vê que Oriente está encerrando, meus amigos, e foi uma explanação bastante produtiva. Sim, foi bem bacana isso aí, eu gostei muito, agradeço muito o convite aí, mais uma vez. Sim, é sempre prazeroso discutir com vocês, é mais um assunto em que nós três gostamos muito, então, assim, espero que vocês, ouvintes, gostem do nosso podcast. Boa tarde, galera, e bom domingo aí pra vocês aí. Um bom resto de fim de semana e até mais. Tchau. Tchau.